naquele empregado daquela empresa haveria uma junção de interesses. Cristo buscando o pecador admitindo a sua necessidade, o pecador admitindo que o pecado no qual ele nasceu e foi concebido o afastou de Deus, arruinou a sua trajetória, inutilizou os planos de Deus. É isso. O pecado nos inutilizou quanto ao principal propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós, seres humanos criados por Ele, o honremos com as nossas vidas, com o nosso ser, com a nossa reverência a Ele, com a nossa gratidão. Uma das características que nós vemos no curto tempo que parece ter durado, ou no curto tempo que as Escrituras registram para nós, da visitação de Deus ao homem lá no Éden, era de comunhão. Deus queria e Deus tinha comunhão com Adão, até que um dia ele não encontrou Adão. Mas Adão estava no jardim, porém escondido e com medo. Depois da queda, depois da manifestação do pecado, nós vemos também a primeira manifestação das dificuldades do homem, sentindo medo, sentindo necessidade de esconder, mas tendo a voz daquele que buscava. Sabe por que eu buscava? Porque eu amava, porque desejava falar com ele, e não desejava que ele sentisse medo, que ele tivesse que se esconder. O pecado nos inutilizou como adoradores de Deus, como contempladores da sua face e dos seus feitos. Com prazer passamos a nos esconder dele. E quando há uma persistência nisso, se torna pior. Se torna como Caim, que disse: serei fugitivo e errante da tua presença, rejeitando de uma vez por todas a possibilidade de reconciliação, rejeitando a possibilidade de volta. Mas eu gostaria que nós continuássemos pensando no Senhor Jesus Cristo como Salvador, que nós não estivéssemos pensando no Senhor Jesus Cristo querendo nos libertar das algemas do pecado. Hoje, no vestiário, enquanto no acampamento, o irmão ouvia um hino e ele mencionou que as pessoas pensam que estão livres, mas são escravos do pecado. Elas estão dominadas. Há algum tempo eu ouvi a expressão algemas invisíveis. E é isso que as pessoas deste mundo que estão por aí pensando que são as mais donas de si, são as mais felizes porque elas não dão satisfação para ninguém, elas fazem o que querem, quando querem, da maneira que querem. No entanto, elas não sabem que têm que fazer estas mesmas coisas todos os dias. Elas são dominadas por uma vontade intensa e se tornam infelizes se não estiverem sempre nos mesmos lugares, à procura das mesmas coisas que não traz satisfação, mas traz uma dependência de ser repetidas vezes após vezes, sem dar a devida satisfação. Por quê? Estão procurando na fonte errada. Voltando para aquele texto que nós lemos, 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 15. Nós temos a reafirmação
verdade gloriosa, que a função do Senhor Jesus Cristo, vinda a este mundo, foi para salvar os pecadores. Salvar, dar liberdade, abrir a porta do lugar onde eles estão presos. Mas em que estão presos? Estão presos em seus próprios pecados. Estão presos em seus próprios deleites. Estão presos em uma contemplação do agora como tudo que tem. Estão presos sem uma perspectiva de eternidade, que pode ser feliz e maravilhosa na presença de Deus. E estão presos ignorando uma triste eternidade, que será terrível e absurda de sofrimento, se não descansar na providência de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus veio para salvar, é porque existe uma condenação, é porque existe uma morte, é porque existe uma destruição. Um dos versículos mais falados, certamente, da palavra de Deus, João capítulo 3, e versículo 16. Aquele versículo nos fala da possibilidade do homem perecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o homem não pereça. Mas, vamos ler este versículo. João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não vai perecer? Aquele que nele crê. Só aquele que nele crê não vai perecer. Então esta salvação anunciada em 1 Timóteo 1:15, ela é necessária. Esta mensagem que Cristo Jesus veio ao mundo, de fato ela é fiel. Ela deve ser aceita, porque o homem, em sua vida natural, ele está afastado de Deus. Nós não precisamos nem dizer o homem em seu pecado está afastado de Deus. O homem em sua vida natural, ele é um pecador. E por isso, ele já está afastado de Deus, independente das suas práticas. Se ele não crê no Senhor Jesus Cristo, independente do que ele faz ou deixa de fazer, ele já é um candidato a estar separado de Deus. Quando nós olhamos para essa expressão, para que todo aquele que nele crê não pereça, o que pode ser este perecer? Exatamente estar nesta vida afastado de Deus e quando morrer ter selado o destino de continuar separado de Deus. Porque, meus prezados, uma coisa é certa: o santo céu de Deus, ninguém vai estar lá sem desejar. O santo céu de Deus é para aqueles que nesta vida admitirem que será um lugar de gozo, de alegria, de satisfação, e além do mais, é o lugar que Deus quer nos dar. Porque pode ser o melhor lugar que possa existir. Se a pessoa estiver ali contrariada, para aquela pessoa não está bom. E no céu não vai existir pessoas contrariadas. No céu não vai existir pessoas queixando que não é bom. Porque ali no céu só vai estar aqueles que de fato colocaram no Senhor a sua confiança. Aqueles que de fato admitiram que esta é uma palavra fiel e que a visitação do